Irmãos, esta é a continuação da grande tribulação. Este é o vídeo de número 2. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 12, versículo de 1 ao 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Irmãos, muitos interpretam este versículo 9 errado. Dizem que isto já aconteceu no passado, antes do tempo de Adão e Eva. Dizem que Satanás já foi precipitado na terra, mas, de acordo com a Bíblia Sagrada, isto não aconteceu ainda. Esta guerra no céu ainda não aconteceu, porque depois dela, Deus precipitará o diabo, que engana todo mundo. Como o diabo enganou o mundo todo no passado, irmãos? A humanidade começou em Adão e Eva. Antes de Adão e Eva não tinha ser humano na terra. Esta guerra no céu acontecerá no tempo quando Deus precipitará o diabo do céu ao mundo. Depois disso, o que acontecerá? Vamos ler. Versículo 10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Este é o tempo quando o diabo será precipitado, será jogado na terra. Ele terá pouco tempo somente. Este é o último ai. Vamos ler em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 10. Quando este pouco tempo que lhe resta para Satanás acontecerá, irmãos? E vi descer do céu um anjo,
que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Irmãos, durante os 1000 anos, os mortos que foram ressuscitados na primeira ressurreição reinarão com Cristo na terra, no milênio, e o diabo estará encarcerado na prisão. Depois dos 1000 anos, o diabo será solto da prisão por um pouco de tempo que lhe resta. Naquele pouco tempo que lhe resta, acontecerá a grande tribulação. Versículo 4. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a batalha. Irmãos, depois dos 1000 anos, outros mortos serão ressuscitados na última ressurreição. Satanás será solto depois dos 1000 anos e sairá da prisão para enganar todo o mundo das pessoas que não creram em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no reinado dele com seus santos no milênio. Nós podemos imaginar como estas pessoas são pessoas malignas, mas mesmo tendo a chance de ver o reinado de Cristo durante 1000 anos, eles permanecerão incrédulos. O objetivo do engano de Satanás são as pessoas que não creram e que não submeteram a si mesmos no reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo durante os 1000 anos. Olha, irmãos, serão incluídos na última ressurreição os que não creram em Cristo durante o milênio e também os que não creram nele quando ele pregou há mais de 2000 anos atrás. Os que serão ressuscitados na primeira ressurreição serão os crentes em Cristo, os que creram em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas os judeus, os fariseus, os saduceus, que não creram nele há 2000 anos atrás, não serão ressuscitados na primeira ressurreição. Eles ressuscitarão na última ressurreição e encontrarão as pessoas que não creram também em Cristo durante o milênio. Eles foram rebeldes antes de Cristo, como uma espécie de Caim, como uma espécie dos israelitas também, que fizeram batalhas contra Moisés. Todas as más pessoas durante a história da humanidade não serão ressuscitados na primeira ressurreição. Eles serão incluídos na última ressurreição
com os que morreram no milênio e que não creram em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles encontrarão a sua própria espécie. Todos eles foram rebeldes. Estas pessoas foram enganadas por Satanás. No pouco tempo dado a Satanás, depois de solto da prisão, ele enganará as pessoas que não foram encontradas dignas na segunda ressurreição. Essas serão as vítimas dele em seu último engano depois do milênio. Ele ajuntará todos os rebeldes para a batalha contra Deus e contra Cristo. Naquele dia, eles morrerão. Os cadáveres deles serão comidos por aves do céu. Vamos ler no versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Esse, irmãos, é o fim dos malfeitores, o fim de todos os inimigos de Deus. Será o fim de todos os amigos do diabo. O fim deles será no lago de fogo e enxofre. Isto será o fim. Mas antes de chegar o fim, acontecerá primeiro a tribulação aos que atribulam os servos de Deus. Cada anjo tocará a trombeta, da primeira trombeta até a sexta trombeta, e serão muitas tribulações que virão ao mundo, mas depois da última trombeta cessará as tribulações. Vamos ler Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Cristo cessará a tribulação antes de tocar o sétimo anjo a sua trombeta. A tribulação será cumprida quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta. O reino do mundo passará a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, não nesta terra, mas no novo céu e na nova terra. Na última trombeta acontecerá o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 52. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Irmãos, quando o último anjo estiver pronto para tocar a última trombeta, no mesmo tempo passará o reino do mundo para o reino de Deus e de Cristo, no novo céus e na nova terra. O fim do mundo acontecerá depois da última trombeta, e um mistério acontecerá. O apóstolo Paulo disse: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, desde o corpo humano, que é mortal, para um corpo celestial, que é imortal. Isso será a transformação que acontecerá na última trombeta, quando o corpo de carne e sangue de todos os salvos serão trocados por um corpo imortal, por um corpo para o céu, um corpo pronto para aceitar o convite
do Senhor, de acordo com Mateus capítulo 25, versículo 34, onde lemos assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54, lemos assim: Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Esta palavra, tragada foi a morte na vitória, isto é, o mortal revestindo da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quando será que acontecerá isso? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder, pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Irmãos, a morte será tragada na vitória. A morte não terá mais poder, porque seremos vestidos com um corpo incorruptível e imortal. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 e o 49. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Acontecerá, irmãos, a troca do corpo, acontecerá a mudança do corpo. Nós, na ressurreição, ressuscitaremos com um corpo que morremos. Mas em 1 Coríntios 15, 52, lemos assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, o mistério, irmãos, acontecerá. O corpo terreno será trocado por um corpo celestial. Este é o mistério que acontecerá na última trombeta, quando a morte será tragada na vitória. Vamos ler Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Nos dias da voz do sétimo anjo, o último anjo, são os dias de cumprimento de todo o mistério. Um dos mistérios é o revestimento de nossas almas e espíritos com o corpo imortal. Por isso, irmãos, a grande tribulação não acontecerá no tempo do reinado do anticristo, do filho da perdição, nem acontecerá na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também não acontecerá durante o reinado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no milênio, mas acontecerá quando Satanás, depois de 1000 anos, será solto da prisão e ele enganará outras pessoas da humanidade que não creram em Deus e serão as suas vítimas. Estas pessoas que não têm o sinal de Deus, essas pessoas que não têm o selo de Deus, vão sofrer a grande tribulação
que a Bíblia menciona. Depois desta tribulação, acontecerá o que está escrito em Mateus 24, 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Aí será o fim, será a destruição do universo. As estrelas cairão do céu, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. E logo depois da tribulação será o fim de todas as coisas, será o fim do universo. A grande tribulação é o último evento da história da humanidade antes da destruição do universo. A palavra no versículo 29 é: logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. A palavra logo depois, irmãos, é imediatamente. E depois da tribulação será a destruição do universo. Vamos ler Mateus 24, 21 e 22. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Irmãos, por que não poderá haver tribulação jamais? Porque será o fim dos fins, será o fim do universo. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E eu termino, irmãos, lendo o que nós lemos no início. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7, onde lemos assim: se de fato é justo diante de Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Irmãos, a tribulação será recompensa aos que atribulam os servos de Deus aqui na terra. Versículo 7. E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. Irmãos, esta recompensa será para os atribulados e acontecerá quando Cristo do céu manifestar com os seus anjos. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser e me permitir.